Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Esse é o canal Bíblia e Teologia e eu peço a você que se inscreva e que compartilhe os nossos vídeos se você acreditar que pode ser de ajuda para algum estudante da Bíblia, da teologia da Palavra de Deus. Fazia algum tempo que eu não gravava vídeo, mas ontem eu vi um comentário de uma pessoa aqui no canal e eu gostaria de comentar um pouco em cima desse comentário. Desde já eu agradeço a vocês que estão comentando e curtindo os nossos vídeos, tá bom? A pessoa que fez esse comentário foi o Jonas Correia. Não sei se ele é evangélico. Enfim, eu vou ler aqui o comentário dele. Ele disse o seguinte, ó. Eu acho que você bebe vinho, irmão. Desde já, eu afirmo que eu não bebo vinho. Eu não faço uso de nenhum tipo de bebida alcoólica, tá bom? Então, deixar logo claro isso aqui. E aí ele continua. Quer dizer que uma festa, todo mundo já tinha bebido bastante. Daí Jesus chegou e fez vinho alcoólico e deu para eles beberem. Crente não bebe vinho alcoólico. Então Jesus concorda com a bebida alcoólica? Bem, ele fez esse comentário em cima de um vídeo que eu gravei falando sobre uma nota de estudo da Bíblia Pentecostal, onde o autor daquela nota ele defende a ideia de que Jesus transformou ali, não foi no vinho alcoólico, mas sim no suco de uva fresco, para as pessoas beberem. Né? E lá o comentarista ele se baseia na enciclopédia de Bíblia britânica, tá bom? Só que no vídeo eu expliquei a questão e aqui eu vou explicar novamente. A palavra vinho, oinos, é uma palavra polissêmica que ela está sujeita ao contexto. Ela pode ser suco de uva e pode ser vinho alcoólico. Em Efésios 5,18, Paulo diz, não se embriaguem com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ali Paulo está falando do vinho alcoólico ou do vinho suco de uva fresco. Paulo está falando do vinho alcoólico, por conta da palavra embriaguez que é inserida no texto. No caso, o interessante é que ele diz aí, crente não bebe vinho. Primeiro, ali naquela festa não tinha evangélicos. Aquela festa ali não era festa de evangélicos, não era festa de crente. Ali era uma festa de casamento, que Jesus foi convidado, o vinho acabou, a mãe de Jesus foi até ele, pediu e ele transformou a água em vinho. Isso aqui que a gente observa é que as pessoas, o mestre Sala, quando ele provou da água transformada em vinho, ele elogiou ali, chamou o mestre Sala, a pessoa responsável, e falou, olha, todo mundo oferece o vinho bom, e quando as pessoas já têm bebido bastante, o inferior, mas você guardou o bom até agora. Bem, quem estuda a cultura do Oriente Médio sabe que em casamentos não se serve refrigerante. Em casamento não se serve suco natural, e sim bebida. Jesus não foi numa festa de crentes de evangélico. Jesus foi numa festa normal, que existia lá uma festa de casamento, e festa de casamento em qualquer cultura não se oferece suco, ok? Se você conversar, Jonas, com qualquer judeu, ele vai concordar que Jesus transformou ali foi em vinho alcoólico, não foi em água. Quer dizer, não foi em vinho suco de uva. Se você pegar os estudos, você vai perceber que há mais argumentos plausíveis à aceitação de que ali foi vinho fermentado ou vinho alcoólico do que simplesmente suco de uva. Embora haja uma linha de interpretação que defende isso aí, a maioria vai defender que era vinho alcoólico. E se você pegar a cultura judaica, você vai perceber perfeitamente isso, tá bom? Quando Jesus está falando sobre João, que as pessoas estavam comentando sobre João, ali em Mateus capítulo 11, Jesus traz um relato
sobre João, que João era maior do que um profeta, tal, 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 tal. Lá no final do texto, Jesus vai dizer, veio João, que não comia e nem bebia, diziam que ele tinha um demônio. Vem o filho do homem, comendo e bebendo, chamam ele de comilão e de beberrão. Jesus frequentava as festas e o que era dado a ele, ele tomava. Ok? Não sei se você é novo convertido, não sei qual o seu grau de fé, mas Jesus ele usava vinho sim, ele usava vinho alcoólico. A Bíblia, ela não proíbe o uso do vinho alcoólico. Ela proíbe o excesso do vinho alcoólico, ou seja, a embriaguez. A Bíblia condena a embriaguez, mas todos os servos de Deus usaram bebida alcoólica. O próprio Paulo aconselha Timóteo, não beba somente água, mas também um pouco de vinho, por conta das tuas frequentes enfermidades. Quando Paulo está instruindo Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, sobre ali a nomeação de presbíteros, Paulo diz, aquele que não for dado ao vinho, ou seja, aquele que não seja viciado em vinho, ok? Mas se você pegar, todos os líderes usavam vinho, usavam bebida alcoólica. Agora, a proibição bíblica é para não se embriagar, ok? Agora, você fez aí um questionamento que achava que eu bebia vinho, eu não bebo, porque eu não acho prudente um cristão andar bebendo, porque um abismo chama outro abismo. Quem acha que beber um copo, 2 copos vai se controlar, é problema de cada um. Eu, particularmente, não uso, vou repetir, nenhum tipo de bebida alcoólica, tá bom? Então, o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele segue uma linha interpretativa, que não é muito aceita, porque quando nós estudamos cultura e vários textos da Bíblia, a própria Bíblia explica ela. E a própria Bíblia mostra que do Antigo ao Novo Testamento, todos os homens fizeram uso de vinho. Por exemplo, Noé. Noé não era homem de Deus? Não era um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal? Mas quando Noé saiu da arca, plantou uma vinha, fez lá um vinho lá, empurrou a cara, ficou bêbado. Tão bêbado que tirou a roupa lá e ficou nu e os filhos dele viram. Errou. Não era para ele ter feito aquilo. Então, nós vemos o uso do vinho entre o povo de Deus, do Antigo ao Novo Testamento. E o que a Bíblia condena é a embriaguez. Porém, eu não aconselho os cristãos beber vinho, porque uma taça leva a outra, leva a outra, leva a outra, e daqui a pouco o cara está bebendo bebidas mais fortes. E hoje há pesquisas aí que comprovam que muitos pastores e padres estão fazendo tratamento por conta deles ter se tornado alcoólicos, porque começaram numa taça, começaram numa pequena dose e aí hoje estão dependentes do álcool, tá bom? Agora, negar que a Bíblia não ensina isso, eu não posso fazer isso, porque a Bíblia mostra que houve o uso do vinho entre os homens de Deus, do Antigo ao Novo Testamento. E o que Jesus transformou foi vinho alcoólico. O próprio mestre Sala testifica isso. O melhor, o fermentado, o doce, o gostoso, era aquele realmente que continha álcool, ok? E o próprio Jesus, quando ele era convidado para as festas, ele bebia e comia o que ali era colocado, sem questionar e sem dizer nada, porque era normal, dentro da cultura judaica, o uso do vinho, da bebida entre eles. E o que a Bíblia condena é a embriaguez. Ok? Então, se tiver de brigar, se tiver de discutir, vai discutir com a Bíblia, vai discutir com a história, na verdade, com todos os eventos onde é descrito homens fazendo uso de bebidas alcoólicas, e não a mim. Eu apenas expressei minha opinião baseado no que a maioria dos estudiosos bíblicos, eles trazem esse estudo, mostrando que Jesus usava e que sim, ele transformou, e que os homens de Deus beberam sim, fizeram uso, e a Bíblia condena a embriaguez. Agora, o meu conselho é que ninguém use, porque eu não uso nenhum tipo de bebida alcoólica, não é para mim isso, eu não quero isso para minha vida, tá bom? Mas se alguém acha que pode usar sem escandalizar o evangelho e sem se tornar um alcoólatra, isso aí é de cada um, tá bom? Então que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.